Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso número 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, e os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-os, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Agora, por favor, vá para o Salmo número 1, a partir do verso 1. Bem-aventurada a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Irmãos, para que serve a palavra de Deus? Para que serve? Hoje nós temos muitas opções de religiões, existem milhares de religiões, de filosofias religiosas e filosofias seculares. E todas têm bons ensinamentos, todas propõem caminhos bons. Não há uma religião que mande fazer o mal, a não ser quando ela é pervertida, como nós vimos o Evangelho há um tempo atrás, chamando as pessoas para a rua, quebrando as coisas, entrando nos palácios do governo e quebrando tudo. Aquilo que nós vimos de algumas pessoas com Bíblia na mão, com versículos bíblicos na mão e na boca, aquilo não é um movimento religioso, aquilo é um movimento secular que se valeu da religiosidade para enganar as pessoas. Um cristão jamais faz aquilo, um maometano jamais faz aquilo, um hindu jamais faz uma coisa, um espírita não faz aquilo. Aquilo é baderna. Nós estamos falando de religião. Quando você fala de religião, todas as religiões propõem caminhos muito bons, tratar os outros com dignidade, trabalhar honestamente. Mas há um diferencial da Bíblia para todos os outros livros sagrados, ao meu ver. Pela minha experiência, pelo que eu tenho aprendido da palavra de Deus nessas décadas que eu caminho com o Senhor. A Bíblia é o único livro que apresenta um Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que sentiu as nossas dores e que nos amou a ponto de, fazendo-se homem, morrer e morte de vergonha e de terror, de pavor, para ressuscitar em glória e na sua ressurreição permitir que nós também
ressuscitemos da morte que o pecado trouxe para nós. Porque nós temos que entender o seguinte: há uma separação entre Deus e o homem, e essa separação é a obra do pecado. O pecado separa Deus do homem. Assim como eu e você não tomaríamos um suco com uma bebida, com qualquer bebida, com uma barata dentro, com um rato dentro, Deus também não pode ter comunhão com o homem cujo pecado domina a sua vida, os seus pensamentos, os seus motivos, as suas emoções, seus sentimentos. É necessário que o homem morra para o pecado e ele possa renascer para Deus. Quando o homem e a mulher têm uma experiência de arrependimento de pecados, do arrependimento do jeito que vinham vivendo, e crendo no Evangelho, na boa notícia de que Deus perdoou os seus pecados e Cristo Jesus pagou a conta, essa pessoa nasce de novo. Ora, a simbologia do novo nascimento é o batismo nas águas, porque nós sabemos que duas coisas acontecem conosco com relação à água. A primeira é que nós não podemos viver dentro da água. Nós não somos anfíbios, nós não somos peixes. Nós não temos como respirar dentro da água. Então, quando nós vamos à água e não saímos de lá rapidamente, morremos. Então, a primeira simbologia do batismo é de que quando eu vou às águas, lá ao fundo das águas, eu estou assumindo a minha morte para o pecado. Então, aquilo que me separava de Deus, isso sai da minha vida pelas águas do batismo. Por isso é que Jesus disse aos seus discípulos que fossem por todo mundo pregando o Evangelho, e quem cresce e fosse batizado seria salvo. Porque essa representação física e espiritual do batismo. Mas a segunda relação que nós temos com a água é da gestação. Nós somos gestados dentro de uma bolsa com um líquido amniótico. Nós somos gestados a partir da água. Então também a água produz um novo nascimento simbolicamente. Então a água que me mata para o pecado me faz renascer para a vida eterna e para Deus. Quando então eu de novo sou nascido para Deus, eu recebo o Espírito Santo. O Espírito Santo estava no mundo, mas não estava em mim. O Espírito Santo não está dirigindo a vida de uma pessoa que está no pecado. O Espírito Santo não está governando os pensamentos de alguém que está no pecado. O Espírito Santo não mora no coração de alguém que ama o pecado. É preciso que esse pecado seja retirado, e esse mover que retira o pecado é o sacrifício de Jesus e a obediência à palavra de Deus. Então, diferente de todos os livros sagrados que tem no mundo, de todas as religiões que são boas que estão no mundo, a única que te oferece e que me oferece um novo nascimento é o Evangelho de Jesus. Então, qual é a minha experiência com a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela precisa ser o guia para a minha nova vida. Não tem jeito, irmão. Se eu quero uma nova vida, uma nova oportunidade, eu tenho que mudar. Sabe o que é loucura? O que é loucura? O que é uma coisa louca? Uma coisa louca é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não tem jeito. Se eu quero uma vida nova, eu tenho que ter hábitos novos, eu tenho que ter pensamentos novos, eu tenho que ter razões novas. Qual é o problema das pessoas que têm uma obesidade e querem emagrecer? Elas continuam com hábitos quase sempre antigos. Elas querem emagrecer comendo pizza todo final de semana. Elas querem emagrecer não fazendo exercício. Elas querem emagrecer não abrindo mão do açúcar, do carboidrato. Elas não querem uma mudança. Por que algumas pessoas não conseguem uma ascensão financeira? Porque elas continuam com hábitos antigos de desperdício e de não ganhar, de não poupar, de não produzir. Não querem aprender habilidades novas, não querem aprender estratégias novas, não querem aprender com aqueles que fizeram sucesso e com aqueles que erraram. Então elas continuam vivendo vidas antigas e fracassam. Com Deus é a mesma coisa. Deus espera que cada um de nós, como eu preguei no domingo passado, tenha uma vida de vitórias. Deus espera que cada um de nós seja a apresentação da nova vida em vitórias. Por isso é que Jesus disse que nós teríamos vida e vida com abundância.
Porque esse é o mover de Deus em nós. Mas eu preciso mudar a minha mente, eu preciso mudar o meu comportamento. Onde é que a palavra de Deus entra nisso? Ela me ensina. Ela me ensina. Então vamos ver o Salmo número 1. A primeira coisa que o Salmo número 1 diz é o seguinte, olha para a palavra, vamos sempre aprender a conferir na palavra. Bem-aventurada é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Engraçado, né? Você vai pedir conselho de casamento para alguém que fracassou no casamento? A pessoa não tem um casamento feliz. A pessoa nunca conseguiu levar uma relação para frente. E você vai pedir para ela conselho de como resolver os seus problemas? Você vai ouvir conselho de quem não está andando com Deus? Olha aqui para mim em nome de Jesus. Você quer andar com Deus, você quer ter uma vida vitoriosa, você quer viver uma vida nova e você vai pedir conselho ou vai seguir a ideia de quem não anda com Deus? Você quer uma vida de sucesso? Ande com pessoas de sucesso. Você quer andar com Deus? Ande com pessoas que andam com Deus. Irmão, a palavra de Deus, ela precisa te guiar. Se a pessoa que vai te aconselhar no casamento, na vida financeira, nas suas escolhas profissionais, em como você deve se portar em cada ambiente que você frequenta, se essa pessoa tem princípios que estão na palavra de Deus, se ela honra o pai e a mãe, se ela é fiel aos princípios da palavra, se ela é frequente na igreja, se ela é dizimista, se ela é proativa, se ela tem ministério, se ela é uma pessoa perdoadora, se ela é uma pessoa tolerante, se ela é uma pessoa paciente, se ela é uma pessoa que tem misericórdia pelos outros, e você se aconselha com ela, essa pessoa, ela vai estar te ajudando a ir para frente. Mas se você vai conversar com alguém que é rebelde à palavra de Deus e que desobedece à palavra de Deus, se você vai conversar com alguém que tem uma vida derrotada, com alguém que está sempre reclamando, com alguém que está sempre para baixo, o que de bom você vai levar? Por isso a Bíblia diz, bem-aventurada é a pessoa, seja homem, seja mulher, que não anda no conselho do ímpio. Cuidado com a pessoa que você está ouvindo o conselho, cuidado com aquela pessoa lá no serviço que está dizendo para você, não, ninguém vai perceber não, coloca aí que nós saímos às 18, mas a gente sai às 5h30, não tem nenhum problema não, pode levar umas folhas para você, pega aí 50 folhas e leva, você não está fazendo trabalho da escola? Pega aqui, tem muito aqui no serviço. Cuidado com as pessoas que te dão conselhos que vão de encontro à palavra de Deus. Não ande no conselho do ímpio. Mas ele diz também que além de não andar no conselho do ímpio, essa pessoa não se detém no caminho do pecador. É interessante, né? Como é que a gente se detém no caminho de muita gente. O que é se deter no caminho de muita gente? É parar. Você está em movimento e você para a sua vida para ficar um tempo com alguém. Nesse feriado de carnaval, eu tirei algumas horas do meu dia para conversar com alguns amigos que eu não via há muito tempo. Com um eu fiquei muitas horas, várias vezes eu desejei vir embora e disse, olha, eu preciso ir embora, olha, vamos embora, e ele dizia, não, vamos ficar mais um pouco. Ele precisava conversar, eu investi o meu dia em resgatar a companhia dele, eu me detive no caminho dele. O que nós fizemos? Nós conversamos, nós oramos, nós catamos lixo onde nós fomos caminhar, porque eu disse para ele, olha, nós vamos caminhar, leve um boné, protetor solar, tênis e um saco de lixo, porque a gente vai sair catando lixo no caminho. Você se detém no caminho e no final do dia você tem que perguntar, eu fui edificado ou eu fui destruído? Se eu vou passar um tempo com alguém que só reclama, eu vou trazer uma carga negativa para mim. Se eu vou passar um tempo com alguém que só fala mal dos outros, eu vou trazer uma carga negativa para mim. Se eu vou passar um tempo com alguém que fala em desobedecer a Deus, eu vou trazer uma carga muito pesada para a minha vida. Então, feliz é a pessoa que não anda no conselho do ímpio, mas também não se detém no caminho do pecador. Escolha com quem você vai passar o seu tempo. Não tenha vergonha ou medo de dizer, não, eu não vou ficar com você, não, eu não vou poder sair com você.
Se essa pessoa desvaloriza a obra de Deus, desvaloriza a palavra de Deus, desvaloriza a comunhão do Espírito Santo, se essa pessoa não tem vida de oração, se essa pessoa não conhece a palavra, se essa pessoa não deseja orar, se essa pessoa não é uma pessoa que ainda que saia de si vez por outra, mas ela volta a si e ela se centra na obediência a Deus, não ande com ela, não receba, passe por ela, tenha misericórdia, mas não se detenha no caminho do pecador. Quando você sai com alguém e alguém te chama para fazer uma coisa errada, não faça, não vá com ela, não ande com ela. A palavra de Deus diz que quem faz isso é infeliz. O caminho do pecado é morte, porque o salário do pecado é a morte. E olha como é que é um processo. Não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. É engraçado porque é um processo. Primeiro a pessoa pede um conselho, depois ela para ficar com aquela pessoa que deu o conselho e depois ela se assenta. Ela fica estagnada. Água parada apodrece. Se você parar com o escarnecedor, sabe o que é escarnecedor? Escarnecedor é aquele que tira a carne. É aquele que tira a carne e se lambuza com ela, aquele que se farta com ela, é o escarnecedor, ele vai tirando tudo. Quando você anda no conselho do ímpio, quando você se detém no caminho do pecador e você se assenta com essa pessoa, você consome carne, você nega o Espírito, você não quer a obra de Deus, você tem preguiça e ojeriza das coisas de Deus. Não, eu não vou à igreja, lá é ruim, não, eu não vou orar, é cansativo, eu não vou ler a Bíblia porque eu não entendo nada, não, eu não aguento mais falar com crente de verdade. Porque agora essa pessoa se farta de carne, ela vinha num processo, ela ouvia conselhos de gente que não presta, ela parava para ficar um tempo com gente que não vale nada, e agora ela se assentou e se igualou com essas pessoas. É muito interessante quando a gente olha Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas você sabe onde que o Pedro estava quando ele negou Jesus 3 vezes? Assentado, se aquecendo numa fogueira com as pessoas que estavam rindo de Jesus preso. Pedro conseguiu entrar na fortaleza onde Jesus estava preso. No pátio, algumas pessoas se assentaram e fizeram uma fogueira, e o Pedro se assentou ali. Passou alguém e disse: você estava com ele, você se veste e fala como ele. E ele disse: não, de jeito nenhum. Passou uma serva e falou: eu acho que eu te vi com ele. Ele falou: você está enganada, mulher. De repente alguém olhou muito para ele e falou assim: não, você fala igualzinho o Nazareno. Sabe o que o Pedro começou a fazer na mesma hora? Xingar, praguejar, falar palavrão. Se ele estivesse no cenáculo de oração, ele não teria negado Jesus e não teria dado lugar àquela explosão de temperamento com palavrões. Cuidado com as pessoas a quem você dá crédito para te aconselhar. Cuidado com quem você para ficar um tempo com elas. E cuidado com quem você se assenta e permanece com elas. A palavra de Deus vai nos ensinar mais alguma coisa. Veja o que diz aí. Essa pessoa que é bem-aventurada, que é feliz, que tudo que ela se aventura a fazer é bom. Olha o que a palavra de Deus diz dela no verso 2. Antes, essa pessoa tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Deixa eu te contar uma coisa, você está cansado de morar de aluguel? Está cansado de morar na casa da sogra? Está cansado de morar num puxadinho em cima ou no fundo do quintal de alguém? Está cansado de ganhar salário de miséria? Porque o salário ele tem que ter um mínimo de dignidade, ele tem que te oferecer um mínimo de dignidade de suprir todas as suas necessidades. Se o seu dinheiro não dá para você viver com dignidade, me perdoe, você está recebendo um salário de miséria. O que é o salário de miséria? É aquele que te joga na condição de miserável, de não ter condições de suprir todas as suas necessidades. Se você não está fazendo uma faculdade porque não tem acesso à escola pública, porque não consegue pagar,
Se você não tem um plano de saúde e vive reclamando do posto que tem perto da sua casa, se você não tem dinheiro para comprar um sapato, o seu já está furado, você já colocou papelão lá dentro, se você está comendo mal, se já está ficando anêmico porque não come as coisas que devia comer, se o seu filho está com a roupa que veio do priminho, que já foi do outro priminho, que dignidade o seu salário te dá? Se você, quando era pequenininho, e alguém perguntou para você e disse: o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser médica, eu vou ser enfermeiro, eu vou ser piloto de avião, eu vou ser engenheiro, eu vou ser policial, e você não conseguiu passar sequer numa prova da escola, está sempre repetindo, se você não conseguiu chegar lá, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência e diz assim: quem poderá me ajudar? Irmãos, essa pergunta, quem poderá me ajudar, me lembra o Chapulim Colorado. Vocês lembram dele? Porque quando diz assim, quem poderá me ajudar, aí aparecia eu, Chapulim Colorado. Mas Chapulim Colorado não existe. Quando a gente olha e diz assim, todos os meus sonhos estão indo por água abaixo. Eu comprei um apartamento, eu gosto do Raul Seixas, né? Os mais novos talvez não conheçam muito do Raulzito, mas foi um grande compositor. Na verdade, Raul Seixas era 3 pessoas ao mesmo tempo. Ele tinha figura pública muito louca, ele era um artista muito bom, mas ele era um psicólogo e uma pessoa muito centrada. E ele tem uma música chamada Ouro de Tolo. Nessa música chamada de Ouro de Tolo, é uma música de 1973, ele diz: mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Eu consegui muita coisa bacana, eu consegui comprar um Corcel 73, era o carro da época, mas eu não acho graça em nada. Se você está vivendo essa vida de conseguir comprar o meu carro, mas você está devendo 60 prestações, consegui comprar o meu apartamento, mas ele não é seu, ele é do banco, você está pagando mais juro do que devolvendo ao banco o dinheiro que você pegou. Se você sabe que o seu patrão está te esfolando vivo, ainda que a empresa te dê um plano de saúde, ainda que a empresa te dê um plano de carreira, ainda que ela te dê algum benefício, você sabe que no final de 20 anos, muito provavelmente você vai estar doente, porque as pessoas que têm 20 anos nessa função já estão tomando remédio para dormir, para acordar, para fazer sexo, para digerir a comida, para poder excretar, para poder viver. E periga ter que tomar um remédio para poder morrer, porque nem morrer ela tem força para morrer, porque o sistema tira tudo dela. Eu te pergunto, quem poderá te ajudar? A palavra de Deus diz para nós quem pode nos ajudar. Quando você que bebe essa água, que está cheia de veneno, irmãos, eles pegam a água do rio, que nós poluímos, e que o poder público faz com que a gente polua a água. Eles vão lá, retiram essa água, e para te devolver essa água te cobrando um dinheirão, eles colocam muita química nela. Então o seu corpo e o meu já está cheio de produto que vai nos levar muito provavelmente à doença. Há uns anos atrás, eu estava num culto, a nossa igreja era aqui onde é o Salão Elohim, aqui do lado, uma quarta-feira à noite. E logo depois do culto eu tive uma cólica renal, o irmão Ronaldo me levou para o hospital, eu passei a primeira crise, foi uma bênção, e eu procurei um médico muito famoso na minha cidade, um médico mais velho, aquele médico das famílias, todo mundo conhece, todo mundo sabe que ele é bom. E conversando com ele, ele falou assim: olha, daqui para frente, se você não quer ter dor nos rins, pare de beber água da Copasa. Compra água mineral e beba água mineral. Palavras dele. Um tempo, meu chuveiro parou de funcionar. Abria e não saía água. O chuveiro estava normal. Quando eu tirei o tubo estava cheio de uma substância pedrosa, amarela. Eu não sei se é o cloro ou outro produto que vem na água e entupiu um cano de 3/4. Se conseguiu entupir um cano de 3/4, imagina o que faz nos néfros do nosso sistema renal. O ar que nós respiramos está cheio de impureza, desde a fuligem dos carros que estão aí, até produtos que as empresas estão jogando. Então, se nós comemos, bebemos e respiramos produtos que são cancerígenos, que são tóxicos,
Será que é esquisito você chegar num certo momento da sua vida e ter uma doença esquisita, um câncer que você não sabe de onde veio, um problema intestinal, um problema neurológico? Será que é estranho? Ou tem uma explicação, ou pode ter uma explicação, um número tão alto de crianças autistas que a gente está vendo aí toda hora, de crianças nascendo com deformações de todo tipo? Quando você está diante de um quadro de pavor e de terror, que é no seu corpo ou no seu filho, no seu pai, na sua mãe, no seu marido, na sua esposa, a quem você vai recorrer? Então veja o que a palavra de Deus diz: aquela pessoa que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor, mas de dia lê a palavra, de noite medita na palavra, essa pessoa é como aquela árvore que está plantada do lado das águas. Vem a época da seca, mas aquela árvore ela não perde folhas, ela não deixa de dar o fruto na estação certa, porque as suas raízes estão dentro das águas. No momento da sua luta, há alguém que você vai clamar por ele. No momento que o médico chegar e disser para você assim: olha, o seu quadro é grave, o quadro do seu filho é grave, você tem uma doença que a gente não conhece, ou você vai entrar em desespero, ou você vai dizer: espera aí, doutor, eu vou conversar com aquele que me ouve todos os dias, com aquele que eu medito na palavra dele todos os dias, e você traz a sua causa e coloca diante do Senhor. Ora, Jesus de Nazaré, o Jesus da Bíblia, o Jesus no nome de quem eu fui batizado e no nome de quem eu prego a palavra, é aquele que pôs a mão na cabeça de um cego e devolveu para ele a visão, é aquele que expulsou um demônio, que segurava uma pessoa num problema ortopédico, é aquele que fez os surdos ouvirem, é aquele que ressuscitou os mortos, os trouxe da sepultura. É Jesus que põe a mão no seu corpo e tira o câncer, é Jesus que põe a mão no seu pulmão e devolve a você a capacidade de respirar, é Jesus que traz o seu filho e o devolve. Ainda um dia desse, o pastor Zé estava me dizendo que conversou com alguém que disse: olha, meu filho teve um problema sério, e o pastor Ademir e a pastora Simone foram lá orar por ele. Não foi isso que você me contou? Os médicos já tinham desenganado, o quadro era muito sério, mas Deus ouviu porque era o pastor Ademir? Não, ouviu porque Deus é fiel à palavra dele. Se você anda na palavra do Senhor, se você medita na palavra do Senhor de dia e de noite, se você lê a palavra para você, você não lê para o pastor, você não lê para a igreja, você lê para você, assim como você come a comida para você. Não adianta a Tatá querer almoçar para o Lucas. Aí chega a mãe do Lucas e diz assim: ó, o Lucas tem que almoçar. A Tatá levanta e diz: não, ele não precisa almoçar não, porque eu já almocei. Não tem sentido. A Tatá só pode almoçar para ela. Não adianta ela querer ler a Bíblia para o Lucas. Ah, eu vou orar, eu vou buscar Deus para que o Lucas seja abençoado. Não, ele pode até receber da sua bênção, mas Deus vai tratar com você, Deus vai honrar a sua fé. Então veja, está cansado de morar na casa dos outros? Você olha para frente e não vê condição de melhorar de vida? Você está cada vez mais endividado? Você olha para frente e não tem condição nenhuma de dizer assim: eu vou conseguir saldar essa dívida, eu vou conseguir salvar o meu negócio, eu vou conseguir salvar o meu casamento? Você olha e ouve, olha para o médico e ouve dele dizendo para você: não tem como curar você. E você vai entregar os pontos, ou você vai entrar na presença de Deus e dizer: Deus, eu ando na tua presença? Eu trago para você dois exemplos, eu falo sempre deles. O primeiro é o rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu uma sentença de morte: põe a tua casa em dia, porque em 3 dias você vai morrer. Resolve os seus problemas, faz o que você tem que fazer, porque daqui 3 dias você vai morrer. Sabe o que ele fez? Ele virou a cara dele para a parede e falou: Deus, eu estou na tua presença. Senhor, eu ando na tua presença, eu medito na tua palavra de dia e de noite. Eu não tenho dado ouvido ao ímpio, eu não tenho parado no caminho do pecador, eu não tenho me assentado na roda do escarnecedor. Eu estou na tua presença e eu não quero morrer com 3 dias, eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. O profeta que tinha dito para ele que ele ia morrer em 3 dias, recebeu de Deus uma ordem: volta, porque Ezequias entrou na minha presença. Volta e diz para ele que eu vou dar para ele 15 anos. Ele vai viver mais 15 anos. Irmão, o milagre acontece. O segundo, que me impactou há muitos anos atrás, quando eu namorava a Simone, eu era noivo dela, e a minha sogra, ela orava todo dia de madrugada. Irmãos, nós estamos fazendo uma campanha de orar na quinta e na sexta, de 3 da manhã, ler a Bíblia, um pedacinho, e orar 20 minutos pelo menos, que é uma vergonha.
A gente devia ter vida de oração todo dia. A minha sogra orava todo dia. A minha sogra, ela tinha uma caixinha, e depois que ela fazia o serviço de casa, e as mulheres vizinhas faziam o serviço de casa, mandava o marido trabalhar, mandava o menino para a escola, limpava a vasilha, adiantava o almoço, elas iam para a casa da minha sogra. Minha sogra não sabia ler, mas conhecia a palavra de cor. E aí depois que a minha sogra dava uma palavra da Bíblia para elas escreviam os pedidos de oração e colocavam numa caixinha, e a minha sogra orava. E eu vou te falar uma coisa, eu ouvi, foi muito testemunho de milagre que foi alcançado através daquelas orações naquela caixinha. Mas a minha sogra um dia me impactou, porque ela tinha um problema, passava por um problema, eu sabia qual que era, e era um problema sério. E ela disse, num dia que eu passei lá, ela falou: meu filho, essa semana, pela primeira vez, eu acordei de madrugada, mas eu estava sofrendo tanto, estava doendo tanto, que eu virei para Deus e disse: Senhor, eu não consigo orar, mas eu tenho um depósito de oração diante do Senhor. Hoje eu preciso fazer uma retirada, eu preciso tirar força, porque o Senhor sabe que eu tenho estado na tua presença. Sabe o que aconteceu com aquele problema? Deus resolveu aquele problema, porque ela andava com o Senhor, de dia e de noite, e o nome dela era Rosa. E eu gosto de uma música que o Luiz de Carvalho canta, chamado A Rosa de Saron. Conhece, pastora Anísia? A Rosa de Saron? É uma bênção, né? Dona Rosa, eu sei que ela é uma rosa no jardim do Senhor. Você quer mudar de vida? Você quer que tudo que você fizer dá certo? Você quer que tudo dê certo para o seu filho, para a sua filha? Anda na presença do Senhor. Anda na presença do Senhor. Olha o que está escrito aí na palavra, veja o verso 3, olha lá. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você precisa de um carro? O Senhor vai te dar se você precisa. Não é porque se você quer, é se você precisa. Você precisa de uma casa? O Senhor vai te dar. Você precisa de estudar? O Senhor vai abrir a porta. O Senhor vai fazer milagre na sua vida como você nunca imaginou, mas você precisa. Mas ele diz mais, olha o que ele diz aqui, verso 4: não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. É engraçado como é que a palavra de Deus incomoda alguns, né? Ah, eu não vou não, porque aquela palavra me incomoda. Como é que ela pode te incomodar se ela é a palavra de Deus? Um dia alguém falou: irmão, vou te pedir uma coisa, não fale mal dos outros. Quando você fala mal dos outros, você não falou nada dos outros, você só falou de você. Uma vez eu falei com o Mateus, a gente estava na faculdade, nós estávamos em salas diferentes, nós fizemos direito na mesma época. E eu tinha uma colega de manhã, né? Depois as nossas turmas se unificaram do 7º período para frente, mas até o 6º período eu estudei de manhã e o Mateus de noite. E eu tinha uma colega que falava muito mal dos outros. E um dia eu cheguei em casa na hora do almoço e falei com o Mateus assim: se ela fala mal dos outros para mim, imagina o que ela fala de mim para os outros. Porque quem fala mal de todo mundo. Mas quando uma pessoa fala mal dos outros, ela não mostrou nada dos outros, ela mostrou dela, a inveja, a ironia, o ciúme, a raiva, a incompetência, ela revela dela. Então eu vou te contar uma coisa: guarda a sua língua, guarda a sua boca, não fala. Mas tem coisa que é pior. Pior é quando a pessoa fala mal de Deus. E às vezes a gente não fala mal de Deus, mas fala mal daquele que traz a palavra de Deus. O Arão era irmão do Moisés, a Miriam era irmã do Moisés. E Moisés era o líder que Deus levantou. Miriam e Arão auxiliavam o Moisés. E um dia, o sogro do Moisés, o Jetro, trouxe a esposa do Moisés. Ele era etíope, então a filha dele era etíope. Os etíopes são negros. Quando trouxe a filha
para entregar para Moisés. Moisés já estava no caminho. A Bíblia diz que o Arão e a Miriam começaram a falar mal de Moisés. Aí digo eu, Ademir, não está na Bíblia. Muito provavelmente, penso eu, que eles não gostaram de o Moisés ter casado com uma negra, talvez. Por que eu penso isso? Porque Deus fez duas coisas. Chamou o Arão e a Miriam e disse assim: como vocês não temeram falar mal do Moisés? Com ele eu falo face a face. Essa semana o Wesley me perguntou, né, sobre o que é falar face a face. Ainda perguntou: pastor, Deus fala com o senhor como falava com Moisés? Eu falei: quem me dera. Com Moisés ele falava face a face, comigo ele fala pela palavra. Mas com Moisés, ele chamava o Moisés: Moisés, vem cá, quero falar com você. E o Moisés ia e ouvia Deus. Eu tenho que ser pela palavra. Mas olha a pergunta que o Senhor faz para Miriam e para o Arão: como vocês não temeram falar mal do Moisés? Ele é o portador da minha palavra. Tudo que ele falou para vocês foi eu que mandei. Segunda coisa, virou para Miriam e falou assim: Miriam, você vai ficar 7 dias leprosa. A Bíblia diz: e Miriam ficou branca, do alto da cabeça até a sola do pé, branca. 7 dias. Ela teve que ficar fora do acampamento 7 dias para não passar lepra para os outros. Por que eu acho que ela falou mal da cor da esposa do Moisés? Primeiro, porque a esposa dele era etíope. Os etíopes são negramente lindos ou lindamente negros, você pode escolher. Eu acho linda a cor deles. E o Senhor diz para ela: ah, você não gosta de preto? Ademir dizendo: então vou te deixar branquinha, você prefere a cor branca? Ficou branca de lepra. Irmão, por que eu estou falando isso? Porque é muito comum o pastor pregar uma coisa e alguém chegar lá fora e dizer assim: não é nada disso não. Não precisa, olha, precisa acreditar nisso não. Ah não, o pastor está falando errado. Deixa eu te falar uma coisa, o pastor não fala dele. Quando eu prego para você, eu digo assim: olha para a palavra de Deus. Ainda hoje eu disse assim: vamos ler a partir da palavra de Deus, porque eu posso estar te ensinando uma coisa errada se eu não te levar a palavra. Mas se eu te levo a palavra e você tem a palavra, não é a palavra do pastor Ademir, é a palavra de Deus. Então você chega diante de Deus e diz: Deus, eu estou andando na tua palavra. A tua palavra diz que tudo que eu fizer, se eu ando meditando na tua palavra de dia e de noite, eu vou dar certo na vida. Eu vou sair da casa da minha sogra. Eu vou deixar de ser humilhado pelo meu cunhado. Eu vou deixar de pegar carro emprestado. Eu vou deixar de ficar devendo o banco todo mês. Por quê? Porque, Senhor, tem uma promessa da tua palavra. Eu quero andar em vitória, eu quero andar em prosperidade, eu quero andar em saúde, eu quero andar em bênção. A tua palavra diz que 1000 cairão do meu lado, 10.000 do outro lado, mas eu não serei atingido. A tua palavra diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Então, ainda que a água seja poluída, ainda que o ar seja poluído, ainda que a comida seja poluída, ainda que não haja esperança no mundo, a minha esperança está no Senhor. Essa é a nossa vitória. O que mais que ele diz aqui? Ele diz, presta atenção, o ímpio não é assim. Ele não permanece no juízo de Deus e nem na congregação dos justos. Primeiro sinal de derrota: tenho dificuldade de ir à casa do Senhor. Irmão, com todo o meu carinho, com toda a minha humildade, o primeiro sinal de um crente derrotado: ele tem dificuldade de ir à casa do Senhor. Não estou com vontade, tenho outra coisa para fazer. 2 palavras de Deus para você: a alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. Quando o povo se alegra em Deus, esse povo tem a força de Deus. Ele luta com a força de um leão. Um homem tem a força de 1000, diz a palavra de Deus, porque Deus se alegra na pessoa que se alegra nele. Segunda palavra: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Se a alegria do Senhor é a minha força, eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor é que eu alcanço a força para
experimentar a vitória. Ah, eu quero comprar uma casa, irmão, eu também quero. Irmãos, Deus tem que preparar uma coisa boa para você. Ora, anda na presença do Senhor. O ímpio não é assim. O ímpio, ele não se alegra na casa do Senhor, ele não se alegra quando dizem para ele, vamos à casa do Senhor. Quando você diz para o ímpio, vamos à casa do Senhor, ele diz, ah, não. Ah, não quero. Ah, estou cansado. Ah, eu tenho aquilo para fazer. Como se ele tivesse tempo. O cara está de férias gastando burro do dinheiro num paraíso turístico chamado São Sebastião e de repente vem uma chuva e derrama aquelas montanhas de terra em cima dele, ele morre. O cara pega o carro, pega o avião e diz, vou para uma viagem maravilhosa, vai ser um passeio maravilhoso, tem um acidente e morre. Quem é você, quem sou eu para dizer que nós temos a chance de vir domingo que vem no culto? É hoje, o dia da minha bênção é hoje, então é hoje. Mas o ímpio não, quando você fala com ele, ele esperneia, ele tem 1000 razões. Olha o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. Olha lá o verso 4, não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha, pelo que o ímpio não resiste, não subsiste no juízo, ele não aguenta os mandamentos de Deus, os juízos de Deus, nem os pecadores da congregação do justo, porque essa pessoa passou a amar o pecado, e um dos pecados é falar contra a palavra de Deus, anular a palavra de Deus. Quem é o homem, quem é a mulher para anular a palavra de Deus, irmão? Não fale contra a palavra. Você pode falar contra o que você quiser, mas não fale contra a palavra. Você não tem poder contra essa palavra. Essa palavra abate demônio. Imagina se um homem comedor de feijão vai dar conta dessa palavra. O que a Bíblia diz mais? Veja lá, por favor, no verso 6, que é o último. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O problema da tradução e do português é que às vezes a tradução que a gente tem nos dá um sentido errado. Você tem que se valer da mesma palavra em outro contexto para você entender o contexto. O caminho do justo o Senhor conhece. Parece que é conhecer de ter ciência. Não. A Bíblia diz assim, e Adão conheceu a sua esposa Eva e teve um filho. A palavra aqui é a mesma. Não é de conhecer no sentido de ter ciência, mas de ter intimidade. No caminho do justo, o Senhor anda com ele. Você está andando em fidelidade, Deus anda com você. Então imagine o Vitor. O Vitor, ele era uma criança ainda, muito pequenininha. E lá na escola ele sofria bullying. Você sofreu bullying, Vitor, quando era menino? Não? Alguém sofreu bullying quando era menino? Alguém sofreu? Só eu? Amanda, Tiago. Você também, Lucas? Então você imagina, aquele valentão que diz assim, vou quebrar sua cara lá fora. E aí começa todo mundo a dizer, hoje o Lucas apanha, hoje o Ademir apanha, hoje o Mateus apanha, é hoje. E o valentão diz, vou te pegar lá fora, você já começa a tremer, você fica apavorado. Você sabe que ele vai te esperar, você já começa a pensar, eu vou sair mais cedo, eu vou passar por trás, você já começa a pensar numa estratégia, mas nesse dia não tem jeito, o valentão está na sua cola. Você tira o pé e ele põe o nariz. Não tem como você fugir. E aí você já está sabendo que quando você puser o pé do lado de fora, o valentão vai te quebrar todo, não tem escapatória. Não tem escapatória. Mas nesse dia, no momento em que você põe o pé para fora e o valentão leva a mão para te dar um soco, uma mão enorme, maior do seu pai, que é campeão de todas as artes marciais, que tem um ombro dessa largura, bota a mão na mão dele e fala, o que você vai fazer com meu filho? E aí o valentão derrete todo, fica todo esmilinguido, porque quando ele ouve aquela voz, e aquela mãozona segura a mão dele que quase tritura, o valentão ele se derrete. Quando a Bíblia diz que o Senhor conhece o caminho do justo, é porque Deus é esse Pai poderoso que começa a andar com você. Aí o diabo vem e diz assim, vou destruir seu casamento, e Deus diz, você tem que passar por cima de mim, o casamento dele fui eu que abençoei, ninguém põe a mão. Quando você começa um negócio, e todo mundo diz assim, esse negócio não vai dar certo, não tem recurso, Deus fala assim, o recurso dele sou eu sou o dono do ouro e da prata e vou fazer prosperar. Quando você sai e diz assim, mas agora tem uma praga andando por aí, o Senhor diz, eu estarei contigo em todo o tempo. Irmãos, tem coisas que são extraordinárias. Tem um irmão aqui da igreja que me deixou assim muito surpreso.
Há um tempo atrás, quando começou o Covid, estava lá no auge, um amigo dele ficou com Covid, foi internado e teve mal. Todo mundo correndo dos ambientes públicos. Sabe o que esse moço da igreja fez? Foi ficar com um amigo dele no hospital. Correu risco. Correu risco. Todo mundo correndo do Covid, ele correu para o ninho do Covid. Só na fé você faz uma coisa dessa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. Eu me lembro quando o meu pai ficou internado com pneumonia, no auge do Covid. Ele não teve Covid, mas teve pneumonia. Foi internado no Hospital São Lucas. Como é uma doença respiratória, ele ficou na ala do Covid. E só para variar, nós somos 4 filhos, mas só um cuidou do meu pai, eu, e a minha esposa e o Mateus, e a Amanda quando vim aqui. E aí disseram para a gente no hospital, tem que ficar alguém da família com ele. Quem vai ficar? Aí o Mateus se prontificou, eu vou ficar. Eu virei para a menina da portaria e disse, olha, meu filho não pode ficar todos os dias, ele tem que sair um dia, ele fica um dia, no outro tem que ficar outro, só posso ser eu. Quantos anos o senhor tem? Eu falei, 60, o senhor não pode. Eu falei, e você tem outro para ficar com ele? Não, não tem. Então vai ser eu mesmo. Então ficava o Mateus de um dia e eu no outro, no ninho do Covid, na ala de Covid. Você chegava, quando você descia do elevador, estava escrito assim, Covid. Ainda que eu ande pelo vale da sombra do Covid, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por quê? Porque a palavra do Salmo número 1 diz aqui, olha, presta atenção, porque o Senhor conhece, é íntimo, caminha junto com os justos. Mas diz assim, mas o caminho do ímpio é caminho de morte, porque Deus não anda com ele. Repara, olha para mim, repara bem em quem anda com Deus e quem não anda. Quem anda com Deus não está tomando comprimido para depressão. Quem anda com Deus não está desesperado porque as coisas estão apertadas. Quem anda com Deus verdadeiramente, pastor, mas eu sou de Deus, só diz um negócio desse. Eu não estou dizendo nada, é a palavra que está dizendo. Você frequenta todos os cultos, você é dizimista, você evangeliza, você ganha almas, você estuda a palavra, você levanta toda madrugada para orar. Não adianta você falar para mim que você é de Deus. É o fruto que vai falar se a árvore é boa, e não é para mim não, é para Deus. Para mim você pode ser lindo e maravilhoso, linda e maravilhosa, mas eu não sei como que Deus está te vendo. Você tem que se preocupar com o olhar de Deus que tudo vê. Pastor, mas o senhor falou do Salmo número 1, já fechou a Bíblia, e o livro do João? Bom, o livro do João. O livro do João é de um menino que andava com Jesus. Qual que foi a história? Jesus passa ali pelo lado de Genezaré, desce, tem 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele resolve matar a fome daquele pessoal. Chama os discípulos, os 12 apóstolos, e diz assim, eles estão comigo há muito tempo, eu não quero que eles vão para casa com fome. Não quero. Deem a eles de comer. Jesus passou a bola para eles. Faça um milagre acontecer. O Filipe chega e diz, Senhor, nem se a gente tivesse 200 denários, que a gente não tem, a gente conseguiria comprar pão para esse monte de gente. Se a gente tivesse esse dinheiro, a gente não ia arrumar padaria para comprar tanto pão de uma hora para outra. Quando a gente vai fazer o café da manhã, eu tenho que passar na padaria e encomendar o pão um dia antes. Se eu chegar lá na hora e disser para eles, eu quero 100 pãezinhos desse tipo, eles não têm. Tem que preparar antes. Imagina para 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Aí o Filipe diz assim, mas tem um menino aí, que tem 5 pães e 2 peixes, mas ainda diz, mas o que é isso? Isso não vale nada, não dá para fazer nada. Vitor, como é que você conseguiria alimentar 10.000 pessoas com 5 pãezinhos e 2 peixes secos? Não tem jeito. Jesus mandou que os apóstolos dissessem às pessoas, se assentem. Quem tem tempo com Deus se assenta para receber milagre. Tem tempo para Deus. Domingo à noite é dia do meu Deus, é do meu Senhor. Não é do meu pastor da minha igreja, é do meu Deus.
Quarta-feira é o dia do meu Deus. Domingo de manhã é o dia do meu Deus. E se tiver qualquer um outro dia da igreja, é o dia do meu Deus. Eu estarei na presença do meu Deus. Se assenta. Ele deu graças e começou a partir os pães e os peixes. Todos comeram e a Bíblia diz, sobejou, sobrou. Jesus chamou cada um dos apóstolos, meio pastor Ademir, e deu um saco para cada um. Igual eu fiz com meu amigo. E disse assim, recolhe. Eles recolheram 12 sacos, cada um saco de pães e peixes que sobraram. Como é que 5 pães e 2 peixes alimentaram 10.000 pessoas e sobraram 12 sacos cheios? Porque quem anda com o Senhor e obedece, aquele menino, ele estava disposto a ir com Jesus aonde Jesus fosse. Por isso é que ele tinha uma comida sobrando. Ele disse, eu vou com Jesus aonde ele for, eu vou me preparar para ficar com Jesus. E aí também é coisa do pastor Ademir, não está escrito na Bíblia. Eu acho que Jesus pegou cada um dos apóstolos e diz assim, agora vão com esse menino até a casa dele e leva os 12 sacos e entrega para ele. Ele entregou 5 pães e 2 peixes e recebeu 12 sacos cheios. Deve ter montado a primeira distribuidora de pão e de peixe seco daquela região. Ficou rico do dia para a noite, virou empresário. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aonde Jesus passa tem multiplicação de pão, é pão, pão, pão e pão. Aonde Jesus passa é peixe, peixe, peixe. Onde Jesus passa, o cego vê, o surdo ouve, o aleijado levanta e sai andando, e até os mortos ressuscitam. Então, nessa noite, eu te convido a confiar no Senhor, a andar com Jesus, e pode confiar, Jesus não vai te decepcionar. Se você fizer o que a Bíblia diz, você vai ser vitorioso em tudo o que você fizer. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus?